Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, na APAS 2024, a maior feira varejista dos supermercados da América. Mais uma live, agora ao vivo. Entramos no canal do YouTube do Grupo Estúdio, desse projeto da GS Educação, um projeto onde é que a gente sempre tem transmissões ao vivo dentro das feiras que nós estamos participando com as empresas do Grupo Estúdio, essa vez com a Estúdio Varejo, o nome dela já diz, a empresa que tem soluções direcionadas e focadas para esse segmento, e um momento onde é que a gente tem a oportunidade em falar para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas que vão assistir depois, esse vídeo vai ficar disponível dentro do canal do YouTube, sobre as nossas soluções, sobre os produtos que o Grupo Estúdio hoje leva para o mercado brasileiro, levando as soluções corporativas, soluções de redução de custos, soluções de redução de riscos, leia-se compliance e aumento de performance. Antes da gente começar, queria aproveitar e dizer a vocês que estão nos olhando, nós, Grupo Estúdio, uma empresa gaúcha, passando por uma situação extremamente delicada nos nossos municípios, diversos familiares, colegas, amigos que estão passando por situações, e é por isso que vocês que estão vendo deve ter um QR Code provavelmente num dos cantos aqui do vídeo. Esse QR Code ele é direcionado para uma campanha que o Grupo Estúdio está fazendo para ajudar na reconstrução do Estado. Então vou pedir a gentileza e vou pedir a solidariedade de vocês que estão aqui nos acompanhando em ajudarem a reconstruir esse Estado. De antemão já queria agradecer a todos que estão participando e estão nos ajudando, tá bem? Então hoje tenho a oportunidade aqui de ter 3 pessoas que eu já conheço há bastante tempo, que estão envolvidos muito com o nosso negócio e que vão junto comigo, pelos próximos minutos, falar sobre os desafios, falando sobre as dores e principalmente as oportunidades que um dos segmentos que a gente atua e tem muita experiência, que é o segmento de farmácias. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre as oportunidades tributárias, as oportunidades de redução de custos financeiros, e demais estratégias que nós como Grupo Estúdio entendemos que podemos auxiliar esses empresários. Então estão comigo hoje Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Boa tarde pessoal, boa tarde pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo aqui. Eu sou o Ricardo Novosati, eu sou responsável pelas redes de franqueados da Estúdio Varejo e da E-Fiscal, então estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, mais um podcast para a gente falar sobre as oportunidades que a gente tem aqui via grupo, via Estúdio Varejo, para segmento de varejo farmacêutico. Obrigado, Ricardo. Mais uma comigo, Mais uma. Vamos lá que temos bastante ainda no decorrer do dia de hoje. Ainda tem mais. Márcio, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Mais uma vez aí nas nossas lives, Participando mais uma vez. Obrigado pela tua participação aqui conosco. Muito obrigado. Meu nome é Márcio Oliveira, sou diretor comercial da Estúdio Varejo. Estou no grupo há alguns anos já. Uhum. Mato Grosso? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, estando aqui participando conosco. Também hoje temos mais uma ilustre presença aqui. Tudo bem, Rubem? Tudo bem, meu nome é Rubem Nolasco, sou sócio-diretor do Grupo Estúdio, franqueado para a região do Nordeste, mais especificamente para o Rio Grande do Norte. Então vou tentar trazer um pouquinho da experiência que eu tive com o setor farmacêutico, onde nós conseguimos ajudar tanto a economizar muito dinheiro, como a recuperar vários milhares de reais. E como o Nicolas falou, quem estiver assistindo e puder, mais uma vez eu conclamo, fixem no QR Code, ajudem a recuperar, afinal de contas são todos brasileiros como nós. Muito obrigado. Então, faço as tuas palavras as minhas, prazer estar aqui com vocês, Sou o Nicolas Lopes, sou conselheiro executivo do Grupo Estúdio, e hoje aqui na APAS falando exclusivamente sobre a Estúdio Varejo. Vou pedir só para os meus colegas falarem mais próximo aqui do microfone, para quem estiver aqui nos assistindo poder escutar um pouquinho melhor. Vocês aqui trouxeram um pouquinho, o Márcio e o Rubem, bastante experiência atuando junto com os nossos clientes, Vocês podem ver, a gente está aqui com diversas pontas do Brasil sendo representados, por vocês e por nós aqui também. O Ricardo no dia a dia tem contato com diversos clientes e muitos desses segmentos também, e inicio hoje vendo que esse segmento, por anos nós já atuando, tivemos diversos cases, a gente tem diversas oportunidades em entender os desafios e as dores.
E começo contigo, Rubem, pedindo a tua participação aqui. Acho que dentro do nosso time aqui, provavelmente é o que tu está mais tempo atuando na linha de frente junto com esse segmento. Hoje, se tu pudesse trazer para mim quais são as principais dores, ou qual é a principal dor dentro das suas experiências, o que tu me diria? Olha, Nicolas, eu diria que hoje talvez uma das principais dores do segmento farmacêutico seja o custo de você ter que carregar um estoque alto. Porque o estoque não gira na mesma velocidade que você paga seus fornecedores. O que é que isso faz? Estrangula o teu fluxo de caixa, te obriga a tomar um financiamento bancário. Via de regra, você vai tomar financiamento bancário a juros variáveis. Uma pequena subida qualquer, em qualquer taxa financeira, pronto, pode inviabilizar o teu negócio, porque tu tem muitas margens, principalmente quem trabalha a nível de farmácia popular, que você chega a ter margem negativa. Que você mantém aquele produto e mantém a linha da farmácia popular simplesmente porque ela é um chamariz para você trazer cliente para dentro da tua empresa. Uma estratégia para tu se diferenciar do teu mercado e ter o maior número de consumidores frequentando ele. Exatamente, é você aumentar o trânsito de pessoas dentro da tua loja, de forma que tu acabe fazendo um ticket médio que te compensa. Claro. Só que é um custo financeiro alto. E o empresário do ramo farmacêutico tem que ter muito cuidado com isso. Ele tem que gerir o estoque com muita consciência. Por isso que nós já tivemos casos em que nós, primeiramente, recuperamos valores que o cliente pagou maior, porque embora seja um setor altamente controlado pelo governo, ele é extremamente descontrolado com a sua classificação fiscal, paga muitos impostos indevidos, como também nós fomos já a fundo em dívidas com instituições financeiras, fintechs que os clientes têm, e já conseguimos renegociar e reduzir passivo e deixar o cara numa situação financeira relativamente confortável. Antes de nós aprofundar esse aspecto financeiro, que é algo que acho que nos últimos meses, né, vamos pegar os últimos 6 meses, particularmente tu vem atuando mais a fundo. Eu particularmente venho acompanhando os teus trabalhos e a quantidade de farmácias que tu vem trazendo, não só em âmbito tributário, né, onde é que nós entendemos as necessidades, mas também aprofundando mais oportunidades e soluções que a gente possa levar para esse perfil que, como todo varejo, né, tem a necessidade em ter um capital de giro, tem necessidade em ter fluxo de caixa e acaba muitas vezes recorrendo a empréstimos bancários, a financiamentos, né, para conseguir fazer a aquisição dos seus produtos. Mas antes de a gente aprofundar um pouquinho mais, por muito tempo nosso carro-chefe foi a área tributária. Acredito que ainda continua sendo a nível grupo, né? Mas como nós abrimos diversas operações e hoje para o varejo, a Estúdio Varejo, né, a empresa que atua para esse segmento dentro do Grupo Estúdio, oferece mais de 30 soluções em 6 pilares, né, que são tributário, financeiro, jurídico, tecnologia e energia societária. A gente se foca muito nesses 6 pilares, com mais de 30 soluções, mas o tributário ainda acaba sendo o nosso carro-chefe. E eu vejo hoje que esse segmento, né, claro que tem algumas questões regionalizadas, mas tem muitos grupos que detêm algumas marcas que acabam tendo diversos estabelecimentos. Né? No Rio Grande do Sul tem algumas que são muito fortes, acredito que nos estados de vocês também deva ocorrer. Mas ainda existem muitas farmácias que não são ligadas, né, a uma grande marca, se assim podemos dizer, mas são farmácias que naturalmente têm a sua participação no mercado. Tem uma questão que realmente os produtos farmacêuticos têm um controle, né? Até porque tem alguns que têm todo um procedimento para poder fazer a aquisição, então tem produtos controlados, tem todo um procedimento que precisa prestar contas ao governo, né, de quem está comprando, e junto com isso também são produtos que têm prazo de validade. Então tem um processo rigoroso por trás desse segmento, né, que exige, não vou dizer que os demais segmentos não tenham essa necessidade, mas de gestão, né, mas é um segmento que precisa ter gestão porque ela precisa ter prestações de conta para os órgãos competentes em cada uma das situações. Mas mesmo assim, são empresas desse segmento que nós conseguimos fazer trabalhos que geram impacto financeiro a partir de uma análise tributária. E antes, né, nós trazer outras soluções, Ricardo, concorda comigo que ainda é um segmento carente e que necessita uma gestão tributária mais
fugiu a palavra, mas mais profunda, mais profissional, se assim podemos dizer. E mais próxima. Mais próxima, perfeito. Eu acho que eu queria colocar nas tuas palavras, Nicolas, tu tá falando bastante sobre quais são as necessidades e o próprio Rubem trouxe o principal desafio, que é a gestão de estoque, que no varejo, no geral, é um dos principais desafios junto com a gestão financeira, né? Conseguir entender como que eu vou ter lucro tendo que fazer a gestão do meu estoque. No geral, no varejo, a gente vê que esse é um dos principais desafios. Só que a gente vê que toda essa gestão financeira, gestão de estoque, ela gira em torno dos 3 pilares que é o que o grupo, pelas suas diferentes soluções, busca levar as empresas brasileiras, que é redução de custo, aumento de performance com compliance. Então são os 3 pilares do Grupo Estúdio. Quando a gente está falando aqui do segmento de varejo farmacêutico, a gente fala então, cara, quando a gente chega numa farmácia, potencial cliente, como que a gente vai gerar essa redução de custo, esse aumento de performance? Vai ser ajudando ela a conseguir um capital de giro? Vai ser ajudando ela a reinjetar dinheiro através de uma revisão tributária? Vai ser uma renegociação de dívida? Vai ser fazer gestão do passivo tributário dela? Então a gente tem muitas formas de poder levar essa redução de custos, seja de energia, seja na tributação, seja onde a gente conseguir, porque ela tem essa característica que muito bem o Rubem trouxe, que é ter uma deficiência para conseguir saber quanto que precisa ter em estoque, ainda mais que o ticket médio dos remédios é alto e a margem de lucro em cima de cada remédio também é baixa, porque é muito... Tem muitas diretrizes do governo em cima desses remédios, então a gente consegue entender cada vez mais que as soluções que a gente tem que levar para esse segmento é exatamente esses 3 pilares que o Grupo Estúdio pensa e cada vez mais com mais âmbito de tecnologia para ajudar a fazer essa gestão. E daí a gente leva aqui soluções de gestão para essas farmácias. Deixa eu fazer uma pergunta novamente para ti, Rubem. Tô direcionando em ti porque é um dos nossos sócios diretores que atua muito forte nesse segmento de farmácias. Se tu tivesse que me trazer um número, né, uma conta rápida, quantas farmácias, ou qual é o percentual de farmácias que tu acredita que nós realizamos o trabalho que, mesmo com todas essas características que a gente listou, ainda conseguimos ajudar ela a melhorar o fluxo a partir do estudo tributário? Em cima de todos os estudos que nós já fizemos, eu acho que mais ou menos uns 70% a 80%. Então, 80% dos clientes, farmácias, pegando tu como base, nós encontramos alguma oportunidade? Não. Aí já é um pouco diferente. Encontrar oportunidade, nós encontramos em 100%. 100%. Eu te digo que com a oportunidade de melhor gerenciar os recursos dela, nós ainda temos em 70% a 80% desse universo de 100%. Eu fiz essa pergunta porque ela, para mim, ela representa muito o que a gente, no dia a dia, atua. Que é, independentemente do porte da empresa, independentemente do tamanho, da localidade, mesmo assim a gente consegue identificar oportunidades, aqui falando exclusivamente em âmbito tributário. E eu gosto de trazer esse assunto à tona, porque passa ano, sai ano, né? Questões relacionadas a tributárias parece que são batidas, mas não. Né? É um processo contínuo, ele é um processo que envolve diversas etapas, né, da cadeia produtiva, né? É a indústria, é o atacado, é o varejo. Tu me permite uma parte? Não só permito, como vamos supor, uma determinada indústria fabrica um determinado remédio a 10 miligramas. Amanhã a indústria resolve para o mesmo medicamento com a embalagem de 5 miligramas. A mudança da quantificação da embalagem já muda a qualificação fiscal dela, a classificação fiscal da empresa. E isso, via de regra, o empresário do setor farmacêutico não está apto a acompanhar e não tem tempo, porque ele tem um negócio para gerir. Ele tem que cuidar de funções macro. E fazendo suas palavras com as minhas, Nicolas, você falou em grandes redes. Só que o universo fármaco brasileiro não é composto pelas grandes redes. Ele é composto pela farmácia de bairro. As grandes farmácias, elas estão mais localizadas aonde? Capitais e regiões metropolitanas. Mas o Brasil não vive de capital e região metropolitana. Ele vive do interior. E no interior quem manda é o pequeno farmacêutico.
E por mais que controlado que ele seja do governo, por mais que ele tenha que ser regrado, ele ainda comete muitos erros. E é esse povo que nós podemos ajudar mais ainda. E daí, te complementando, já te passo a palavra, Márcio, te complementando, que além disso, né, Rubem, quando a gente fala de atualização, de mudança das próprias diretrizes farmacêuticas de miligrama, a gente também está falando de atualização das diretrizes tributárias. Exatamente. Que todos os dias mudam. Então, independente do... a gente está mudando a gramagem. O tributário também está mudando, independente da gramagem, qual é a classificação. Eu te falei, eu usei como exemplo somente o fabricante. Se você juntar fabricante, mais governo estadual, mais governo federal, mais governo municipal... É essa sopa aí tributária. pronto, o coitado do empresário está morto. Exato. Se ele não tiver alguém acompanhando, ele abre a porta de manhã e ao meio-dia ele fecha. Exato. E daí é por isso que a gente existe também, né? Para conseguir com a nossa tecnologia, para conseguir com os nossos profissionais, tá fazendo essa parceria nesse grande ciclo comercial de produção e comércio dos próprios medicamentos. E daí agora eu queria ouvir um pouquinho de ti, Márcio. Como é que enquanto a gente vê essa realidade tributária e essa realidade no geral desse segmento, como que tu vê na tua prática a recepção dessa assessoria por parte das farmácias, por parte de quem está lá no dia a dia tributário, no dia a dia da contabilidade, para estar recebendo esse auxílio? Eu vejo o Rubem falando, né, na área tanto como empresário, né, tanto quanto fornecedor. Eu venho falar agora na parte contábil, né? O que acontece? Você imagina numa ponta o fornecedor, na outra ponta o empresário e na outra ponta o contador. As informações que são passadas para o contador são informações que, na realidade, vamos supor, a classificação, né, do NCM da mercadoria é feita pelo próprio cliente. Na hora que vai fazer essa classificação, quando chega para o contador, já chega distorcida. Então, se você for olhar a contabilidade, se ela não estiver alinhada com o cliente, se torna uma contabilidade falha. Mas você imagina na outra ponta, o contador tem que ficar na empresa 100%. Por isso que às vezes há uma falha, mas a falha ela vem por uma cadeia, né? A falha não é somente do contador. A gente tem que ter esse pensamento também. E é muito do que a gente comentou também em outros podcasts, o quanto a empresa, o contador depende da empresa também, né? Não é só a contabilidade que faz tal processo ou tal apuração. Ela também depende de vários processos que chegam para ela apurar. E daí vem aí onde a gente entra também. A gente entra também assessorando a própria empresa para que a própria empresa consiga ter esses processos cada vez mais claros, cada vez mais alinhados, cada vez mais corretos e cada vez dando menos prejuízo, menos saída para a própria empresa. Eu vejo uma mudança, né, gradativa, né, principalmente agora com a reforma tributária. Todos os empresários estão visando a parte de tributos, né? Com essa recuperação crédito tributário, tem vários clientes que eu fiz um trabalho com ele, um trabalho bem feito, né, com o Grupo Estúdio, e hoje eles usaram essa recuperação, esse trabalho que nós fizemos do Grupo Estúdio, para trazer mais informações para dentro da empresa. Alguns produtos, né, que na realidade a gente já oferece, né, temos o AuditaCard, que é um produto muito bom, né, para todos os segmentos, né, principalmente para o contador, que hoje tem uma deficiência na tomada desses documentos, né? E eu vejo que o AuditaCard é algo assim muito bom para que essas informações cheguem precisas, né, para o contador. Não, e não só isso, só complementando, já te passo a palavra, Nicolas. Quando o AuditaCard ele faz parte de todo um hub de soluções financeiras, que todas elas são muito importantes para o segmento varejista de farmácia. Quando nós falamos sobre o AuditaCard, né, quando o Márcio traz o AuditaCard, para quem está nos acompanhando, é a nossa solução de auditoria, gestão e conciliação das operações de cartões. Nós entendemos que o varejo, provavelmente 90% ou mais, né, das transações financeiras que são realizadas por esse segmento são cartões.
né? Venda por cartões hoje, né? Talvez o Pix, cada vez mais tendo uma participação, mas venda com cheque, venda com dinheiro, vem caindo consideravelmente, né? E o impacto de uma gestão de cartões, da mesma forma como uma gestão tributária, ela é sentida no final do mês, quando a empresa vai apurar o seu resultado, né? Taxas cobradas acima do que foi contratada, uma gestão eficiente, né, de que as taxas que tu tem no teu estabelecimento são competitivas junto com o mercado, as transações bancárias efetivadas a partir de uma venda com cartão, ou seja, a programação dos recebimentos estão acontecendo da forma correta, prevenção de fraudes, né? Infelizmente o Brasil, outros países também, mas o Brasil ele tem uma característica, ele é muito avançado em âmbito tecnológico, né? Tem algumas vamos chamar assim, algumas operações que o Brasil foi pioneiro e líder, né? Pix provavelmente é um dos últimos dele, né? Mas falando de transação, ele é extremamente avançado, né? Outros casos relacionados, por exemplo, à transferência de informações para a Receita, o SPED, foi, não vou dizer o pioneiro, mas foi um dos pioneiros, mas é modelo de referência para outras nações, né? O cruzamento de dados dos contribuintes é extremamente avançado, né? Até em questões relacionadas à eleição, o Brasil é extremamente avançado em ter urna eletrônica. Muitas grandes nações ainda fazem de forma manual. Então o Brasil ele tem na vanguarda de tecnologia, ele está à frente de muitos países, inclusive muito mais desenvolvidos que nós. Só que infelizmente abre brecha para outras questões, né, relacionadas a fraudes, e aí vamos focar em cima disso. Então, além de toda a complexidade de ser um empresário, né, a dificuldade de empreender no Brasil por questões tributárias, por questões econômicas, né, por um custo de produto extremamente elevado, pela dificuldade de escoar a produção, transporte, logística, né, custo de energia alto, e se a gente puder e tivesse que falar sobre isso, provavelmente nós aprofundaríamos muito. O empresário também tem que se preocupar com fraudes, né? E isso, quando não olhado de uma forma uma forma recorrente, estratégica, por pessoas que conhecem o negócio, pode ser suscetível a tomar um prejuízo ou ter um prejuízo considerável. É nesse momento que, quando nós falamos sobre o principal meio de pagamento do varejo, né? Cartões, e agora entrando Pix. Vamos pegar cartões e Pix, provavelmente 95% a 99% são esses 2 meios de pagamento. Não ter uma gestão olhando isso é um problema, né? Então o Auditacad é uma solução que a gente tem, e junto à solução de gestão e conciliação dos meios de pagamento, também temos hoje a possibilidade, e fazemos um trabalho extremamente interessante de impacto para o nosso cliente, quando nós olhamos outro viés financeiro, que são empréstimos, né, ou financiamentos que esse empresário tem, que é natural para esse segmento. Ele é um segmento que necessita de capital de giro, né, e que, além de nós ter que cumprir mensalmente nossas obrigações, em prestar contas para a Receita, pagar nossos impostos, ainda para conseguir fazer a máquina girar, muita gente depende de recursos financeiros de terceiros, né, Rubem? Isso, é verdade. Até aproveitando o gancho que você falou do cartão, hoje é uma forma de capital de giro para o empresário. Concordo plenamente. Ele parte com antecipação de cartões. Mas se ele não tiver o controle daquela antecipação, via de regra, ele está pagando muito mais caro do que se ele fosse a mercado financeiro e dissesse: me dê uma conta de cheque especial. Por quê? Porque, vamos supor, a administradora faz o repasse, o banco não acredita, ou a administradora não fez, ou um funcionário fraudou, ou ele tem um acordo com a operadora. Me acredita em D0, me acredita em D1, me acredita em D2. Pô, se o cara tem um acordo em D1, acredita em D2, isso tem um custo financeiro, que vai refletir aonde? Na falta do dinheiro no caixa dele para honrar compromissos, vai ser forçado a tomar um capital de giro, o que vai levar o custo financeiro dele lá para cima. Não controla os recebíveis, leva uma fraude, nem sabe. Quando vai saber? Quando precisar
de dinheiro e descobrir o que eu estou fazendo com o meu negócio. Era para eu ter uma rentabilidade de 10%, eu estou tendo negativa 20%. Para onde foi esse dinheiro? Cadê o ralo? Infelizmente é um costume que o brasileiro tem de só fechar a porta depois que o ladrão entra. Aí ele fecha e deixa a chave pelo lado de dentro. No lugar de se preocupar em se prevenir para evitar que o ladrão ao menos chegue na porta dele. Isso é cultural no Brasil, né? Cultural. O brasileiro ele é muito bom, né, em execução, ele é muito bom comercial, ele é muito bom em fazer o negócio acontecer, né? Mas ele peca muitas vezes em planejamento. É um grande desafio. E todo planejamento exige um cheque. E adiantar o risco, né? Adiantar principalmente o risco financeiro quando a gente fala de... Um double check e às vezes um triple check. Exatamente. Então, mapear quais são as necessidades e os impactos, né, para o teu negócio se manter em pé, faz com que a gente, ou não ter isso, faz com que esse controle que deveria ser feito, né, não é realizado. E muitas vezes por má orientação, ou porque quando tu tá com a corda no pescoço, né, quando tu precisa, tu vê o teu negócio, tu precisa fazer uma compra, precisa pagar um fornecedor, né, tu tem uma conta para pagar e tu não tem recurso, tu acaba tomando a decisão mais fácil ou tu não vai pra ponta ou a mais do rápida. Tu não vai para ponta do lápis, tu vai tomando a mais rápida no vai, momento. E dá resultado a curto prazo. E linkando, né, esses dois assuntos, né, cartões, né, meio de pagamento mais utilizado no varejo. Necessidade financeira tem a possibilidade, né, porque muitos adquirentes possibilitam fazer antecipação dos recebíveis, cobrando taxas muito maiores do que se tu fosse numa instituição financeira e fizesse um financiamento, né, para capital de giro, por exemplo. Financiamento de né, estoque, alguma financiamento coisa. de estoque. Inicialmente vai resolver para ele, na realidade, né? E mas depois, nos próximos... Por isso que no curto prazo ele está bem atendido, mas esse planejamento, essa avaliação, se é a melhor Será que decisão, era a melhor alternativa? Né? Será que não existiam outras? O problema é que o empresário, quando ele está apertado, ele não pensa com o cérebro. Ele pensa com senso de urgência. Ele não quer saber de onde vem. Ele quer saber o seguinte: eu recebi, eu sanei meu problema. Embora o meu problema vá aumentar daqui a alguns dias. Eu vou ter que pedir outro, vou ter que pedir outro para pagar o 1. Aí é a bola de neve que não para de aumentar. Aí é onde eu digo que nós temos o sucesso do nosso trabalho. Por quê? Porque você está dentro do seu negócio, você está vivenciando uma dor. Então você quer parar aquela dor. Você não tem o senso crítico de olhar de quem está de fora. Nós estamos olhando pelo prisma não de quem está dentro, vivenciando aquela crise. Nós estamos sabendo da crise, administrando a crise e procurando a melhor solução. Eu sempre digo que... Um olhar externo sempre é melhor. E para que não se tenha mais crise. É que nesse momento, quando nós temos a oportunidade de participar, né, digamos assim, de um projeto como esse, a gente não lida com a emoção, né, e a gente não lida com algumas necessidades de urgência, ou outras questões relacionadas à gestão da empresa. A gente vai analisar com os olhos extremamente técnicos, né, olhando para aquela situação como sendo um problema e uma oportunidade em ajudar o empresário, mas olhando de fato com outras possibilidades em cima da mesa. Olhando os outros ângulos, quais as outras alternativas que você tem para resolver. E tendo ferramenta para resolver isso. Às vezes ele está com a solução dentro de casa, que é uma revisão tributária. Olhando o problema de fora, não de dentro. Exatamente. Mas essa simples alteração, ela é diferente e muito na tomada de decisão. Exato. E isso faz com que a Estúdio Varejo entenda que esse perfil de cliente, ele é fugiu a palavra, mas ele é carente, né? A grande maioria das vezes em ter, usando a expressão que o Rubem trouxe, um double check, né, a partir de uma consultoria especializada e que leve para ele uma solução que vá reduzir o custo, independentemente de quanto é esse custo, mas que vai impactar significativamente para o resultado final. São essas soluções, tanto tributária como financeira, que nós trouxemos, que vai impactar numa gestão de estoque, num melhor fluxo financeiro, tendo a possibilidade de ter um maior capital de giro, tendo a oportunidade muitas vezes de ter um empresário que está passando por uma situação de dificuldade financeira e que a gente possa oferecer uma melhor renegociação junto ao banco, né, uma portabilidade de um financiamento que ele tem, levando para uma outra instituição onde é que os juros cobrados é consideravelmente menor, né, tendo a possibilidade de auditar
as vendas de cartão, tendo a possibilidade de revisar as operações tributárias e reparametrizar o processo de vendas. Então, uma série de soluções que, no final das contas, vai gerar benefício. Inclusive, revisar os próprios financiamentos que ele tomou no calor da necessidade. Exatamente. Que, via de regra, ele tomou muito acima do que o mercado permitia. Não, e entender qual é a melhor saída para esse empresário nessa situação. E é onde eu te digo, nós como Hub de Soluções, muitas vezes a melhor saída não existe a melhor, existem as melhores. Você pode adequar uma parte de revisão tributária, uma parte de revisão de operações, uma parte de controle de cartão. Você tem de forma que você consiga fazer um mix. Resultado, com esse mix você muitas vezes resolve de uma vez o problema dele. E melhora a gestão e tem mais injeção financeira a curto, a longo e a médio prazo. Consegue também fazer um planejamento melhor para que a lucratividade aumente, reinvista na empresa, melhore a gestão de estoque, enfim. Então é toda uma cascata de solução que a gente consegue interromper a bola de neve que ele veio criando para ele mesmo. São pequenos projetos, eu digo pequeno, que na soma deles faz com que a empresa tenha cada vez mais uma maior gestão, uma melhor estrutura para fazer com que ela seja diferente, né? E que possa perpetuar e continuar crescendo, que é o que todo empresário quer. Eu sempre digo, falei isso, acho que todo podcast que eu venho, né? O nosso grande desafio é fazer com que as empresas aumentem as suas vendas e reduzam os custos. Exatamente. Né? Reduzir os custos é fácil, é tu parar de pagar um financiamento, reduzir o custo do mês. Não paguei meus impostos, reduzir o custo do mês. Mas qual é o impacto disso a longo prazo? Então, resolveste paliativamente. Reduzir o custo com compliance, ou reduzir o custo e ao mesmo tempo não impactar o risco do teu negócio. Então, muitas vezes a decisão que o empresário tem por uma falta de conhecimento, e não estou dizendo que os empresários não são preparados, não é isso. Os empresários são quem fizeram o negócio acontecer. Eles são extremamente bons no core do negócio. Eu sempre falo essa expressão, né? O core do negócio. Então é um empresário que tem o conhecimento do segmento, que sabe o público com que ele trabalha, sabe quais são os melhores fornecedores, quais são os melhores produtos, quais são os melhores serviços, sabe interagir com o seu cliente final, né? Mas muitas vezes ele peca, né? Até por uma questão de tempo, porque como é que faz a empresa crescer num primeiro momento? É vender mais, que é o que o empresário sabe fazer. Então ele vender mais e comprar melhor. É o que ele vai para a linha de frente. Mas ele, por uma questão até de necessidade, ele não olha com a atenção devida para áreas que são vitais para o negócio, tributária e financeira, por exemplo, né? E poderia trazer outros, mas essas duas eu costumo dizer são os talvez se tivesse que dizer, é o coração da empresa e os pulmões. Ou seja, que faz a máquina funcionar. A máquina funcionar, exatamente. Mas que quando ele para olhar isso, pode ser que já seja tarde. Normalmente ele nem para olhar isso, ele só olha para isso quando... E é engraçado, tem né? Problema. É como você só procura um cardiologista quando tem um princípio de infarto. Exato. E muitas vezes a pessoa responsável é uma pessoa de confiança dele. É um geralmente parente. É um parente, um funcionário que começou com ele há muito tempo. Exato, é alguém que tá próximo dele, que, enfim, é um filho, onde é mais, na realidade, é mais esposa, um laço emocional do que um laço profissional. Eu ia trazer isso, é muito mais uma função de confiança do que um profissional com experiência e habilidade para atuar naquela função. Né? E é uma pena porque são áreas extremamente importantes. O financeiro geralmente é a primeira característica para tu contratar ou para tu ter um funcionário é que ele seja de confiança. Né? Como é que eu vou passar a gestão financeira, né? A grosso modo, como é que eu vou passar o meu dinheiro para alguém que eu não conheça? Eu vejo também, Nicolas, que a maioria das vezes são empresas familiares, né? As empresas familiares é difícil passar a parte financeira para outra, parte de gestão e tudo mais. E hoje, com essa visão do empresário, ele tem que, e na parte fiscal também, ele tem que começar a dirigir essas economias e tudo mais para o próprio gestor, né?
E eu vejo a dificuldade que tem, às vezes, de passar para outras pessoas, né? Até para o próprio contador, né? Às vezes a gente fala assim, o contador, às vezes, ele sofre a influência de fora, né? Às vezes ele vai no lugar, o próprio empresário conversando com outro, eu tenho que abrir outra empresa porque a minha já extrapolou a parte do Simples Nacional ou do lucro presumido. E a gente vê saídas, né, durante esse período. Às vezes a gente tem 3 tributações: Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Então, às vezes, a melhor saída não é aquela que realmente é a melhor tributação. Pode ser que tenha outras situações também, né, no mercado que dá para... A dificuldade que você vê, Márcio, tu sente muito isso, porque tu trabalha principalmente com muita empresa familiar, é porque a grande parte dos empresários, excetuando os que já chegaram ao patamar, é aquele cara que você pode dizer é o self-made man. Ele começou só, ele começou correndo só, e ele só acredita em quem está junto dele, da família dele ou de um grande amigo dele. Então, o que acontece? É muito difícil o empresário que é oriundo da empresa familiar, ele criar a mentalidade de profissionalizar, até que seja dentro da própria família dele. Ele profissionalizar a gestão da empresa. Se ele quer manter o controle, ele mantém. Ele quer manter os parentes lá dentro, pode manter. Começa a fazer conselhos. Desloca filho para conselho, contrata um profissional para essa área. Vamos ver, vai tampando as brechas que a empresa vai tendo e vamos ver o aumento de performance dele. Você tem uma ideia? Nós estamos no século XXI. Para você pegar, na contabilidade, para você pegar um extrato bancário de um cliente, é muito difícil. Ele não quer nem abrir a parte bancária dele, sendo que o contador tem todas as informações. Ele precisa dessas informações para ter um controle maior. Aí você imagina o papel do contador junto ao empresário. É difícil também, né? A gente tem que olhar para esse lado também. O empresário e o contador tem que trabalhar junto, né, para gerir essa empresa. Né? Nós estamos no século XXI, mas como ainda nós necessitamos, ou como ainda é carente as empresas do Brasil numa alta gestão, se assim podemos dizer, né? Numa gestão profissional. E pegando essa bola que tu levantou, é muito pensando nisso que nós conseguimos, via Estúdio Varejo, se aproximar das empresas. Infelizmente, ainda boa parte das empresas enxergam soluções, né, das mais diversas, assim como as que nós realizamos, como custo e não como investimento. Né? Então, a gente está no dia a dia, a gente lida constantemente com vocês, entre outros que estão na linha de frente, falando com os empresários, né, falando com os responsáveis pela condução dos negócios. Por mais que a solução seja boa, sempre traz o assunto à tona, investimento, e aí o nosso desafio é mostrar para eles a diferença entre investimento e custo. E indo para uma linha dessas, né, boa parte das nossas soluções conseguimos ter um desenho onde o custo, né, na visão do empresário, se dá no momento em que ele ter êxito. Então nós temos boa parte das nossas soluções sem a necessidade de ter o investimento e de fato a gente só ter a incidência de honorários quando tiver o êxito, né, financeiro para o cliente, né, ou o êxito do escopo do projeto. E é aí que a gente conquista a confiança dele também para conseguir abrir leque para outras oportunidades e tá junto dele. Esse é um diferencial do Grupo Estúdio. Esse acho que é um dos diferenciais, mas acho que faz com que o empresário entenda que nós temos uma solução, porque nós entendemos o negócio dele, nós entendemos o segmento, mas principalmente nós entendemos as dores dele e nós conseguimos levar um benefício e em cima desse benefício a gente vai ser remunerado, digamos assim. Então é um setor que tem muitas oportunidades, é um setor que o Grupo Estúdio consegue ajudar bastante, que é Estúdio Varejo, que é direcionada a atender outros segmentos e a farmácia e o farmacêutico é um deles, né, e que a gente consegue sim ter soluções para que aquele empresário possa continuar perpetuando o seu negócio e que ao mesmo tempo possa se dedicar naquilo que ele faz bem. Como o Rubem disse, ele começou negociando com o fornecedor, vendendo, atendendo clientes e passe algumas operações ou para execução ou double check para quem só faz isso, que é o que de fato nós levamos.
Um assunto interessante, da mesma forma como falei no início, se a gente precisar aprofundar, a gente vai entrar dentro e vamos longe, podemos sair e dar uma volta e ir para outros. Eu vejo a questão, né, tributária, eu vejo hoje a questão também da pessoa física. Se você for fazer um imposto de renda, automaticamente já vai sair todos os seus rendimentos. É automático. Você imagina um empresário hoje com as tecnologias que nós temos, a Receita Federal já tem todas as informações. E nós temos que ficar atentos também, porque se ela já tem todas as informações, vai chegar um momento que ela vai ditar a regra, falar, olha, os impostos estão aqui, vocês vão pagar. E se nós estivermos à frente de tudo, né, à frente com tecnologia, nós vamos chegar lá na frente com um passo a mais. Né? Tem só um comentário sobre isso, Márcio. Isso, na realidade, isso já existe. Já é projeto de lei. Na hora em que você fizer a venda, se for pago por um boleto, o banco vai ser o responsável pelo recolhimento dos impostos. De qualquer maneira, vai ser tudo. Existe um projeto para transformar todos os impostos em retenção na fonte. Cada vez mais automatizado e principalmente mais... cada vez que tiver uma possibilidade de fraude, o governo vai olhar para isso. A gente sempre diz assim, o empresário, ele tem diversas necessidades de pagamento, tem diversas prioridades, mas o primeiro é o governo. Paga o governo e depois resolve o resto. Depois vai para os bancos, ou depois para os colaboradores, depois para o banco e por último ele. Se sobrar, ele fica alguma coisa para ele, é lucro. E não se engane que com a utilização da tecnologia do Drex, que está aí na porta de todo mundo, com a tecnologia do blockchain vai ser muito fácil fazer isso. É isso aí. Pessoal, eu queria essas considerações finais, a gente já está indo pro fim dessa podcast ou live, né? Independentemente como nós chamarmos. Ricardo, considerações finais e já de antemão, obrigado por ter participado mais uma vez conosco aqui. Mais um podcast, muito obrigado pelo convite e foi mais um grande prazer dividir a mesa com vocês. Eu acho que um principal recado para a gente pensar do segmento de varejo farmacêutico é como a gente consegue, enquanto modelo de negócio, enquanto grupo estúdio, enquanto estúdio varejo, levar essas soluções. A gente tem mais de 30 soluções exatamente para pensar em como olhar para essa empresa e ela tomar a melhor decisão e depois conseguir reestruturar o que precisa ser reestruturado para continuar auxiliando ela no crescimento dela. Então, outro capítulo que a gente pode começar a ter depois, assim, num próximo podcast, é sobre, depois que a gente olhou para essas dificuldades, seja financeira, seja tributária, como que a gente entra como um parceiro que vai assessorando e olha para o futuro dessa empresa para que ela cresça cada vez mais, para que essa farmácia cresça cada vez mais, porque daí a gente vai entrar em outro ramo de soluções que a gente vai estar auxiliando. Então, na perpetuidade do negócio, né? Exato. Não só no presente, mas principalmente para o futuro. Exato. E daí são outros 500, são outros grupos de soluções muito legais e que a gente leva diariamente para os nossos clientes. E é um assunto para mais um podcast de mais 1 ou 2 horas. É isso certo? Aí. Márcio, muito obrigado. Quero agradecer também, obrigado. Né, o Nicolas, o Ricardo e a todos que estão junto com nós, para dar um feedback, né? A gente olha sempre a parte, né, empresarial. Eu vim aqui justamente, né, fui convidado porque eu olho também para a parte contábil, né? É o teu dia a dia, né? É o né? meu dia a dia, né? Não só assessorando então, o empresário a prosperar, mas também a manter a regularidade junto ao que compete. Venho só agradecer esse podcast. Obrigado, Márcio. Rubem, a participação. Só me resta agradecer o convite de vocês. Márcio, muito obrigado também. E simplesmente ficar à disposição se precisarem de mais alguma coisa. E não esquecendo, o QR Code está lá no canto superior da tela. Mirem. Isso. Exatamente. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, obrigado a participação de todos. Nós, como Grupo Estúdio Varejo, nosso grande desafio, nós trabalhamos arduamente para que as empresas possam perpetuar. E é a partir dessa visão que todas as nossas soluções são montadas, por isso que são mais de 25 anos prestando serviços, né, para todo o Brasil, com as nossas soluções corporativas de redução de custos, redução de riscos e aumento de performance. Esse segmento é um segmento extremamente importante, né, no cenário nacional. Nós temos muita experiência e que nós podemos ajudar muitos empresários
né, a perpetuar e, se for necessário, entender o atual momento e principalmente ter um planejamento para que ele possa cada vez mais ser referência dentro do segmento, dentro do município que ele atua. Faço das palavras do Rubem as minhas, né? Essa é a campanha que nós, Grupo Estúdio, estamos fazendo, mesmo sendo uma empresa gaúcha, estamos aqui fazendo o nosso papel, né? Ajudando o mundo corporativo, ou melhor dizendo, as empresas brasileiras a continuarem crescendo, né, nessa feira e nesse segmento que é extremamente importante, mas não esquecendo do que nós estamos vivendo hoje lá no nosso estado, por isso a campanha de arrecadação. Tá bem? Obrigado, pessoal. Gostou para aqui. Ficamos aqui. Na sequência a gente já entra para um próximo. Obrigado. Muito Até a obrigado. próxima. Muito obrigado.